abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. É só para quem crê, é só para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vão poder te abraçar. Oh, aleluia! O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o Adoraremos. Será tão lindo. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca a sua face e te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão
Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém, irmãos? Esse dia está perto, né, irmãos? Está muito próximo. Os irmãos podem se assentar. Nós precisamos desejar esse encontro, né? Nós cantamos Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a pergunta é, se Jesus viesse hoje, voltasse hoje, você vai ou você fica? Então é uma reflexão para a nossa vida, amém? Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidar aqui nosso irmão Lucas. Ele falou, pastor, quero no mínimo 1 hora para pregar. Nós estaremos ouvindo, né? Com certeza, Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Elmo, lá de Petrópolis, está conosco nesse culto, que sempre está conosco. Vem aqui, doutor Lucas. Quero que você mesmo assentado, estenda as tuas mãos para cá, interceda a favor do homem de Deus, amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Deus, na noite desse dia. Queremos glorificar o teu nome, Deus, pela tua presença, Deus, por esse momento a qual temos passado na tua casa, te agradecer por tudo, Deus, que tem acontecido, Pai, até o presente momento. Deus, agora chegou o momento de nós ouvirmos a tua palavra. Palavra essa, Deus, a qual o Senhor tem colocado no coração do teu filho, que será compartilhado conosco. Nós pedimos ao Senhor, usa o teu filho, Deus, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. As palmas aplaudam Jesus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito, ao pastor que me convidou semana passada. E mais ainda eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque quando o pastor falou comigo na última vez que nos encontramos, ele disse assim, você tem 2 opções. Ou você dá aula de manhã, ou você prega à noite. Eu falei, o que o senhor decidir tá bom, porque eu não posso mais fugir, não posso mais fugir de nada. Entendeu, irmãos? E eu agradeço muito a Deus, porque apesar dos nossos erros e falhas, Deus tem nos sustentado de todas as formas. Eu falo sempre isso, irmãos, toda vez que eu pego o microfone para poder trazer uma palavra ou fazer qualquer coisa, eu falo isso, porque Deus tem me sustentado desde o primeiro dia até hoje. Deus tem me sustentado. Eu tenho certeza que sustentou cada um aqui também. Meus irmãos, vamos para o livro de Isaías, capítulo 53. É uma leitura que é bastante conhecida, já foi até cantada, em alguns hinos. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção na mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que ela vai falar no coração dos irmãos da mesma forma que ela bateu insistentemente durante essa semana, eu trabalhando e lembrando dela. Isaías 53, irmãos. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos ver. Por mim podia ter me dado 8h30 da noite, que não tinha problema. É a minha versão um pouquinho diferente, irmãos, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado. E não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra.
Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. E agora, vamos pular para o 12, né, versículo 12. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, e levou sobre si a culpa de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Amém, irmãos? Irmãos, quando eu senti no meu coração de trazer essa palavra, na realidade eu não sabia o que dizer, eu não sabia por onde começar. Eu sabia que ia ser essa palavra, mas ao mesmo tempo eu não sabia como dizer aos irmãos, né? Muitas vezes isso acontece, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não consegue passar. E eu falei assim, Jesus, eu sei que é a canção do servo sofredor, eu sei que está falando de um homem de dores, essas coisas todas, mas casem com a mulher certa. Então o que acontece? Eu falei assim, do que eu vou falar usando Isaías 53? E se eu pudesse, e vou fazer isso, colocar um tema nessa mensagem, seria o eterno amor de Deus. Irmãos, mas o que tem a ver, irmão Lucas, o amor de Deus com esse versículo que está falando de dores, de sofrimento? Imagina só, alguém é pai de uma pessoa e ama seu filho, obviamente, só que aí ele prefere colocar esse filho, expor a morte, expor a humilhação, que foi o que nosso Jesus sofreu, por amor de mim, por amor de cada um de vocês. Se isso não é amor, irmãos, eu não sei mais o que pode ser. Só que vamos falar um pouquinho do servo. Muitas vezes, irmãos, eu escrevi aqui, o servo ele tinha uma alta posição aos olhos de Deus. Ele era muito considerado por Deus, ele foi escolhido por Deus. Porém, o povo desprezava e considerava que ele era odiado por Deus. E isso, já de cara, a gente já pode deixar a nossa primeira lição aqui nessa noite. A primeira coisa para nós guardarmos no nosso coração. Muitas vezes, para cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida e na minha e na de cada um aqui, nós vamos ser odiados pelas pessoas. Nós vamos ser abandonados pelas pessoas. Né? As pessoas vão virar as costas para nós. Quem vai dar crédito à nossa pregação? A pessoa falando e qualquer outra coisa acontecendo dá no mesmo. Tem pessoas que são assim. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que nós podemos estar sendo pisados aqui nessa terra, nós podemos estar sendo humilhados nessa terra, mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem cuidado de cada um de nós. É Deus quem tem justificado cada um de nós. Que é mais importante, irmãos, é mais importante. Muitas vezes você está ali, você está fazendo a obra de Deus, você não está conseguindo a aprovação das pessoas ao seu redor. E não consegue mesmo. Só que aí, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, você fala, Deus, o que eu estou fazendo de errado? É luta de um lado, é gente falando do outro, é pessoas criticando do outro. São pessoas que eu tinha em alta conta, mas não está dando certo, Deus. O que está acontecendo? Agora você imagina, você dentro do seu quarto, com a sua porta fechada, Deus virá para você e falar assim, não, eu te aprovo. Eu te aprovo. Deus te aprova. Né? Tal qual Jesus viveu essa experiência, quando desceu sobre ele na hora do batismo e disse assim, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou então em algumas versões, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Irmãos, é por isso que eu digo aos irmãos hoje, nessa noite, não venha procurar autorização, aprovação de outras pessoas. Procure pela aprovação de Deus, porque o servo sofredor passou por isso. Jesus passou por isso. Pessoas que fizeram pelo Evangelho, pessoas que trabalharam para Jesus e foram humilhadas pelo povo. Pessoas que sofreram só porque escolheram Jesus, escolheram trabalhar para Jesus. Mas Deus aprova, Deus tem nos sustentado. Muitas pessoas, às vezes, não dão crédito àquilo que nós falamos, né? Não dão crédito. Elas não conseguem entender que Deus pode usar qualquer um, a qualquer momento, em qualquer situação. Pode tomar uma pessoa para si e trazer uma mensagem, né? Uma mensagem, uma profecia. E
esse servo sofredor, que daqui a pouco nós vamos falar quem é ele, passou por isso também. Logo de início, em Isaías 53, no primeiro versículo, está escrito assim: quem deu crédito à nossa mensagem? Ou em algumas versões, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Por muitas ocasiões, nós falamos de Jesus, nós trazemos uma mensagem, mas há pessoas que olham para cima, para baixo, para o lado, para o outro, não veem Deus ali em você. Não veem Deus ali em você. Você pode morrer de falar que não vê Deus em você. Mas aí eu volto no primeiro ponto. É Deus que tem te justificado, é Deus que tem cuidado de você. Entendeu? Conforme o tempo foi passando, irmãos, na minha trajetória na igreja, né, eu falei até isso hoje de manhã, na escola dominical, numa participação que eu tive, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo. E a gente vai notando que tem certas coisas que a gente não precisa mais. Né? Poxa, o irmão não presta atenção no que eu falo, o irmão não está olhando para o que eu estou dizendo. Mas aí você vê que daqui a pouco, Deus vai lá e confirma o que você falou. E o que define o profeta? Né? O que faz o profeta ser profeta? É justamente a profecia dele se cumprir. Não importa o que você achou, não importa o que você pensou, se a profecia se cumprir, foi porque o próprio Deus falou. E é assim que funciona. O servo também era inocente. Isso está lá no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. No 9. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Ou seja, além de sofrer todas as humilhações possíveis e todas as situações de vergonha, né, e de problemas, ele era inocente. Ele era inocente. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Meus irmãos, os irmãos já devem ter entendido quem é esse servo. Com certeza. Há várias explicações, mas os irmãos já devem ter entendido. Esse servo é o nosso Senhor Jesus. Quem foi humilhado? Quem foi mais humilhado do que ele, irmãos? Quem é que foi mais envergonhado do que ele? Não teve. Não teve. Não teve. Quem é que foi pisado pelos nossos problemas, pecados nossos? Ele não tinha nada a ver com isso, falando bem no popular de hoje em dia. Ele não tinha nada a ver. Mas ele sofreu. Ele passou por tudo que tinha que passar. E o maior exemplo, irmãos, a gente tem várias pessoas na Bíblia, os heróis da fé, as personalidades da Bíblia. Só que Jesus, ele continua sendo o maior exemplo nosso. Ele é o nosso maior exemplo. Irmão Lucas, eu estou sofrendo. Eu também estou. Irmão Lucas, eu estou desanimado demais. Eu também. Eu também, o pastor também. Todo mundo se desanima uma hora ou outra. Mas só que Jesus, ele olhou para o alvo dele e foi. E foi. Ele simplesmente foi, irmãos. É isso que diferencia, às vezes, né, para usar um termo assim mais popular, um crente ruim de um crente bom. Que é meu alvo é Cristo. A gente, às vezes, tem música sobre isso, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo, eu estou seguindo por aqui. E é assim que funciona. Quando nós queremos, às vezes, escorregar, ficar prostrado de alguma forma, a gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa olhar para esse Deus, esse Jesus que tem cuidado das coisas que nós fazemos. Sabe, irmãos, muitas vezes eu pensei em desistir mesmo. Desistir mesmo. Chegar aqui e falar assim, pastor, olha, um abraço, fica com Jesus, eu vou embora. Muitas vezes, irmãos, isso não é mentira. Eu estou aqui na tribuna, não vou mentir para vocês. É verdade. Mas só que aí a gente lembra assim, Deus fez isso por você. Jesus te tratou, você estava no hospital, ele foi e te tirou de lá, não teve necessidade de passar por várias coisas, e ele te sustentou. Você vai abandonar esse Deus agora? Foi o que eu passei, foi o que eu ouvi, foi o que eu entendi. E eu deixo essa reflexão para cada um dos irmãos essa noite. Falar assim, eu não quero, Lucas, eu não quero desistir, mas eu estou desanimado. Eu não quero parar, mas eu estou cansado. Eu não quero, tá muito pesado o fardo.
Ok, tudo bem, entrega nas mãos de Deus e vai, irmãos. E vai, apesar de ser muito difícil, e essa palavra serve para os irmãos e para mim também. É a mesma coisa. Mas eu digo para os irmãos, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele é o maior exemplo que nós podemos seguir, em nome de Jesus. Também a gente pode falar hoje das bênçãos que vieram em cima de seus perseguidores, como seu resultado, né, dos sofrimentos do servo sofredor. O que acontece? Jesus ele passou por muitas coisas. Foi perseguido e humilhado de várias formas, nós já falamos isso. E mesmo assim, recaíram-se bênçãos em cima das pessoas que o perseguiram. Lucas, de onde você tirou isso? No versículo 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. O 8. Condenado justamente foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes de sua vida ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. E 12. Eu lhe darei as honras, que nós lemos, né, nós falamos. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Sobre isso eu quero falar uma coisa rápida para os irmãos. De novo, nós falamos de desânimo, de prostração, vontade de parar com tudo. Sabe, hoje de manhã o pastor falou assim, alguém precisa da sua adoração. Alguém precisa do seu louvor, alguém precisa da sua palavra, alguém precisa do que você está fazendo. Às vezes, a gente leva para esse lado, hoje de manhã eu levei para esse lado, de irmãos nossos, né, que estão na mesma, estão junto de nós, né, no mesmo ambiente, mas muitas vezes as pessoas que nos perseguem vão ser abençoadas pelas coisas que nós fazemos. Vocês percebem qual é a responsabilidade de ser evangélico, de ser cristão, de ser filho de Deus? É responsabilidade muito grande, porque até as pessoas que não gostam de você, as pessoas que te humilham e te envergonham, são pessoas que vão precisar daquilo que você está fazendo hoje. Lucas, eu não quero mais cantar. Ok. Mas tinha alguém precisando da sua voz ali, do jeito que você canta. Deus estava querendo usar você. Aí você não quer. Lucas, eu não quero mais tocar na minha vida, não quero nunca mais encostar no contrabaixo, no meu caso. Mas alguém precisava. Alguém precisava. Não pelo que você toca, mas pelo que você está fazendo ali. Pelo fato de você estar ali. Podia estar em tanto lugar, irmãos. Quantos lugares a gente podia estar agora, num domingo à noite? Mas a gente está aqui. A gente está aqui. Lucas, eu estou cansado de pregar, eu não quero pregar. Pregar para quê? As pessoas não entendem o que eu falo. Alguém vai entender. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Mesmo se eu entrasse aqui por essa porta, trouxesse uma palavra, e os irmãos ficassem todos quietos, como se fosse numa igreja presbiteriana, eu saberia que alguém, pelo menos uma pessoa, sentiu o poder de Deus. Por mim? Não. Foi porque Deus quis. Irmãos, é por isso que às vezes a gente cai, às vezes a gente se prostra, porque a gente acha ainda que é grande coisa. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas acham que são muita coisa, e aí elas param de fazer o que elas estão fazendo. Não estou falando de cansaço do dia. Não é nada disso. Eu estou dizendo que às vezes a gente acha que, uau, eu faço uma grande diferença. Aí Deus vira e fala, não, sou eu. Não, eu sou sensacional. Não, sou eu, desculpa. Sou eu que estou fazendo. Você é só o canal. Eu quero perguntar para os irmãos essa noite, quem quer ser canal de Deus, canal de bênção na vida de alguém hoje? Amém? Eu também quero. Irmão Lucas, eu não sei cantar, ora. Eu não sei orar, toca o instrumento. Eu não sei fazer nada, bate palma no tempo certo, não tem problema. Mas vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Irmãos, cada pessoa foi chamada de um jeito. Cada pessoa foi chamada de uma forma. Cada um tem o seu chamado. Por que eu vou olhar para outros irmãos, para outros, a bênção de outros irmãos, o chamado de outros irmãos, sendo que Deus tem para mim as minhas coisas?
Deus chamou cada pessoa de forma muito particular, irmãos. Eu nunca poderia orar com a intensidade que a Cristina ora. Nunca. Porque eu tenho uma timidez absurda. Não posso, não consigo. Né? Eu nunca poderia, igual a Carmen, chegar, dirigir um culto com aquela vivacidade toda. Não poderia. Mas Deus me chamou para quê? Para outra coisa. Mesmo que talvez eu não faça tão bem, mas eu preciso perseverar. Porque é para isso que nós somos chamados. Aliás, sobre perseverar, essa semana eu estava conversando com a Carmen e a gente estava falando, né, mesmo que de forma indireta, sobre o valor, né, de você ficar no mesmo lugar. Né? Não vou expor o assunto todo, mas muitas vezes a gente perde muito porque está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí sai, aí vai para lá e vem para cá, e a gente perde credibilidade. Eu estou falando do mundo natural, irmãos, mundo natural. E aí você olha assim, poxa, mas fulano estava nessa igreja, foi para outra, está nessa igreja, foi para outra, foi para outra, foi para outra. No caso, está em trabalho, foi para outro, saiu, sumiu, cadê fulano? Já foi. E aí a gente conversando, eu acredito que Deus me fez entender a coisa da permanência. A questão da permanência, de você ficar, sabe? Na Bíblia está escrito assim, fica onde Deus te colocou. Né? Não sai daí, não arreda o pé. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente, voltando no desânimo e essas coisas todas, a gente tem vontade de sair correndo. A gente tem vontade de sair correndo. A irmã Sheila fala um negócio, né? Que às vezes não pode chutar o balde, que às vezes a bênção está no balde. E acontece. Eu estou ligado que acontece. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente escorrega e quer sair correndo. Né? Como eu já falei para os irmãos, isso aí não é privilégio de ninguém. Eu também quis sair correndo. Né? Tenho certeza que a única pessoa que não quis foi o pastor. Mas de resto, todo mundo. Sair correndo por essa porta, bater, tudo e pronto. Mas fica, permanece. Irmão Lucas, o que tem a ver isso com a sua mensagem? Exatamente isso. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por humilhação, nós vamos passar por vergonha, vamos passar por muita coisa. Mas fica. Fica. Para a gente chegar no nosso versículo 12 da nossa vida, né? Todo mundo tem uma passagem para a gente chegar na nossa passagem bíblica, né? Isaías 53, 12. Deus falando assim, não, eu vou lhe dar honras. Ele se expôs à morte, eu vou lhe dar honras. Ele saiu como um soldado vitorioso. E é assim que tem que ser. Deixa eu olhar a hora. Meu Deus, esse relógio não passa. E aí, permanecer. Às vezes a gente perde por isso. A gente perde por querer estar em outros lugares. A gente perde por não querer ficar. Lucas, mas eu estou com vontade de ir para outra igreja. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero ir para outros lugares. Pergunta a Deus se é o caso. Pergunta para Deus se é o caso. Porque, irmãos, a pior coisa que existe, e eu vou falar para os irmãos porque isso é coisa minha. Isso é coisa minha. Meus irmãos, a pior coisa é você sair na cabeçada, você pegar assim, ó, vou embora. Tchau, pastor Rogério, estou indo embora. Tchau, um abraço. Simplesmente vou. Mas, irmãos, isso é tão preocupante, porque Deus pode falar assim, meu filho, eu não permiti você sair. Eu não pedi para você sair. Eu não mandei você sair. Aí, como eu tenho todo o poder, o que é que eu faço? Volta. E não tem nada pior do que você voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Meu irmão, você vai ter que voltar, vai ter que reconstruir. E a gente sabe que quem trabalha com obra, quem está vivendo obra dentro de casa, sabe disso, que construir em cima das coisas é muito difícil. Reconstruir, pior ainda. É melhor derrubar tudo e pronto, construir outra. E aí, às vezes, a gente quer sair. A gente quer ir embora. A gente olha para uma determinada situação e fala assim, não quero. Cansei. Eu estou falando isso para mim também. É engraçado, né? E aí, às vezes, a gente olha assim e fala, eu quero ir embora, eu quero sair. Não quero mais ficar na liderança de nada, não quero mais tocar nada, não quero mais cantar nada. Varrer chão, eu não quero nem disso, eu quero saber. Não quero mais saber de nada. Eu vou para outro canto. Aí Deus vira e fala, não. Irmãos, aí vocês me perguntam assim, Lucas, o que eu devo fazer?
Ouve o que Deus tem para te falar. Ouve. Irmãos, por muito tempo eu passei por apertos grandes por não ouvir a voz de Deus. Eu ia para onde esse nariz que vocês estão vendo apontava. Para onde quer que fosse. E logo depois eu via assim, poxa, eu não devia ter saído. Eu não devia ter saído. Quantas vezes a gente, de novo, quantas vezes a gente perde coisas, a gente perde bênçãos, irmãos. Isso acontece. De você perder coisas por você ter saído. É o conceito de permanência, irmãos. Fica no lugar onde Deus te colocou. E se não foi Deus que colocou? Ok. Ouve a voz de Deus e sai. Tudo bem. Mas se foi Deus que te colocou ali para um propósito e você quer sair, cumpra o propósito e sai. Tudo bem. Mas enquanto isso não acontecer, meu irmão, Deus te colocou em lugar nenhum à toa. À toa nunca foi. Não é. Deus não trabalha à toa. Ah, vou colocar ele lá no Brasil. Lá no Brasil do Santo Antônio. Estou fazendo nada mesmo? Não é assim que Deus trabalha. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. E é nessa hora que a gente vê o amor de Deus nas nossas vidas. Como, Lucas? Como? Como é que eu vejo esse amor todo que você está falando? De uma forma muito simples, irmãos. Eu não sou mais especial que ninguém. Você não é mais especial do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Tem ninguém. Todos nós somos iguais. Perante o pastor? Não, perante a Deus mesmo. Nós somos todos a mesma coisa. Eu acho que nós somos todos iguais. E Deus, mesmo assim, Ele escolheu falar assim, olha, eu vou olhar para Sérgio, eu vou dar uma unção para ele diferente, eu vou colocar alguma coisa para ele fazer. Ah, mas eu não faço nada. Às vezes você não tem um dom de fazer nada dentro da igreja, mas tem um dom de socorro, que está lá em Efésios. É aquela pessoa que ajuda, são dons diferentes. Olha, eu tenho o irmão Josa, eu vou fazer o seguinte com ele, eu vou dar uma unção diferente para ele. Irmãos, nós somos todos iguais, mas mesmo assim Deus decidiu colocar algo em nós. Não joga fora o que Deus te deu, não. Não joga, não. Ah, não tem oportunidade. Ok, mas quando tiver, usa com a melhor das forças, assim, com todas as forças. Há algum tempo eu fiz parte de uma igreja que eu carrego muito ela no meu coração, muito, muito mesmo, que foi a Betel, lá no Café Torrado, né? Até falamos dela nessa semana na reunião de homens. Eu tenho blusa dela até hoje. E o que acontece? Tinha um irmão lá que ele não sabia cantar, orar. Ele orava assim, normal. Jesus abençoa fulano, amém. Só isso. Cantar, eu já falei que ele não sabia cantar, porque ele realmente não sabia. Ele era, sabe, aquela pessoa assim, normal, de banco mesmo. No contexto de igreja, de templo, ele era uma pessoa comum, normal. Ele entrava, sentava, ficava na dele. Mas na hora de precisar, de madrugada, para levar alguém para o hospital, ele levava. Na hora de levar alguém para outros lugares, ele levava. Na hora de fazer qualquer coisa, era só ligar. Graziano, gente finíssima. Ligava para ele, ele ia. Que dom é esse? É o dom de socorro. Ah, não, irmão Lucas, eu acho bonito quem prega. Eu também. Eu acho bonito quem louva, né? Quem toca e tal. Irmãos, às vezes o seu dom é justamente ajudar. É socorro. É as pessoas... É você atender quando as pessoas te chamam. Ai, mas que coisa sem graça. Não, mas irmãos, você sabe como é que é você poder contar com alguém? Todo mundo sabe como é que é. Você olhar para alguém e falar assim, poxa, eu posso contar com o Sérgio. Eu posso, se eu ligar para ele agora, ele vai seguir comigo. Eu posso ligar para qualquer um, vai seguir comigo. E essa é a grande diferença. Nós aproveitarmos os dons que Deus nos deu por amor. Pura e simplesmente, só por amor. Por que eu estou aqui? Por amor. Por que você está sentado aí hoje e não está em qualquer outro lugar? Por amor. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esse cuidar, no original, é ter amor. É a caridade, né, que a gente fala. É o cuidado. É você olhar para alguém e falar assim, não, é meu, deixa que eu cuido. Vai acontecer alguma coisa ou outra, mas deixa que eu cuido. É o que Deus tem falado para cada um de nós hoje. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Imagina você aí sentado. Essa semana,
ou semana passada, não sei, eu vi estava vendo alguma coisa no Instagram sobre isso, e o irmão falou sobre Jesus chegar dentro da igreja, ficar sentado dentro da igreja, né, assistindo o culto, que no caso é para ele mesmo. E eu gostaria que os irmãos fizessem esse exercício hoje, nesse momento. Né? Não vou mandar ninguém levantar nem fazer isso não, porque eu também não gosto. Mas mentalizar isso. Imagina que Jesus está aí do seu lado. Mas, irmãos, são muitas cadeiras. Eu sei, mas Jesus está do lado de cada um. Tira um momentinho e fala assim: Jesus, olha, é isso que está acontecendo. Eu quero ir embora. Eu quero parar. Nossa, eu estou com disposição para ir lá longe para resolver meu problema, mas eu não quero ficar aqui. Cansei. Conta para Jesus. Tem um hino novíssimo que fala assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Novo esse hino, lançamento. Worship, da pesada. É Mi menor, Dó, Ré e Fá. Aí, o que acontece? Irmãos, e muitas vezes a gente precisa fazer esse tipo de exercício, né? Esse exercício mental, de falar assim: olha, Deus está aqui do meu lado, eu vou contar para Ele o que está acontecendo. Jesus está aqui do meu lado, eu vou falar para Ele o que está rolando na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente quer falar com o irmão, às vezes não consegue. Eu já falei sobre isso aqui. Quer falar com outro irmão, não te entende. É assim, a vida é assim. Ou como diria minha irmã pequena, é assim que a banda toca. Mas, irmãos, conta para Jesus o que está te passando. Uma pessoa que morreu por você não tinha nada a ver com seus problemas, seus pecados, nem nada disso. Morreu por você. Sério mesmo que Ele não vai te entender? Ele vai sim. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas feridas. O que Ele sofreu lá nos fez sofrer menos aqui. Mas, Lucas, eu estou sofrendo demais, eu estou passando por desemprego, fome, luto, essas coisas todas. Eu sei, meus irmãos, mas sabe o que é você passar por qualquer coisa e ter Deus do seu lado? Irmãos, a maior ajuda que a gente poderia ter no mundo, a gente já tem, que é Deus. Você imagina isso? E tudo isso por quê? Por amor. Só por amor. A gente não merecia, a gente não tinha nada em nós que falasse assim: olha, ele merece, ele canta bonito, ele tem uma voz maravilhosa, ele toca muito bem, tem uma palavra maravilhosa. Não tinha nada que Deus pudesse olhar para baixo e falar assim: vou salvar fulano. Mas foi por amor, foi por amor. E aí nós vamos para Isaías 53, 6, que é o seguinte: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Às vezes a gente não consegue entender bem, eu pelo menos eu tive isso na minha vida, de não conseguir entender muito bem o que passou Jesus. Eu ouvia, como eu já falei para os irmãos uma vez aqui, eu acho, eu sempre fui da igreja, fui nascido e criado na igreja, graças a Deus, com umas escorregadas, mas sempre estive aqui na igreja. Então a gente acaba ficando normal, né? Quem é cristão há muito tempo acaba achando aquilo normal, a liturgia da igreja, as coisas. E aí eu não entendia, até que chegou um ponto que eu fui ouvindo, fui estudando, fui entendendo, e eu tive essa noção de que Jesus foi entregue a seus malfeitores, né, malfeitores, e passou por inúmeras humilhações. E uma dessas humilhações que me chocou bastante mesmo foi quando ele teve sede. Ele já pendurado na cruz, ele já estava sufocando, né, porque a morte de cruz ela não é pelos ferimentos, é por sufocar, né? A pessoa fica pendurada e fica difícil respirar, porque o corpo dela está pendurado. E aí tem sede. Não, ok, está com sede. Ou seja, até no finalzinho ele foi humilhado. Pegaram, um guarda chegou, pegou uma esponja, molhou no vinagre e colocou na boca dele, para ele poder beber. Ué, não está com sede? Tome. Irmãos, quando eu fiquei sabendo de onde vinha
essa esponja, eu olhei e falei assim, rapaz. Porque naquela época não existia banheiro, existia uma área onde todo mundo fazia suas necessidades ali. E na hora de concluir o assunto, concluía-se com uma esponja no vinagre. Ou seja, tem noção do que é isso? E foi por sua causa. E foi por minha causa. Foi para que você estivesse aqui sentado hoje. Foi para que Tiaguinho estivesse aqui tocando violão hoje. Foi para que eu estivesse falando aqui hoje. Humilhação em cima de humilhação, em cima de humilhação. Uns pregos desse tamanho, uns espinhos desse tamanho. Por nós. Por nós. Foi por amor. Só isso. Só isso. E às vezes, né, como está escrito aqui, nós nos desviamos como ovelhas. Nós ficamos desgarrados. Né? Cada um foi para o seu lado. A gente abandonou o barco mesmo. Chutamos o balde. Fomos cada um para o seu lado. Mas Deus, eu acredito nisso, que Deus falou assim, não, volta todo mundo. Mas como é que volta? Vou mandar um para poder salvar. Vou mandar um para poder cuidar de cada um. Eles estão mortos em delitos e pecados, mas eu vou salvar. Eu vou libertar. Eles têm vícios? Tem, mas eu vou salvar. Eles têm problemas? Tem, mas eu vou salvar. Eles estão presos em várias coisas, mas eu vou libertar. Toda a mensagem hoje, os irmãos com certeza já perceberam, toda a mensagem ela gira em torno disso, do carinho de Deus por nós, o amor de Deus por nós. E não tem outra forma de dizer isso não, irmãos. Nós não merecemos, nós não devemos nada, entendeu? Ou melhor, não existe nada na nossa vida que a gente possa fazer que vai fazer Deus olhar para a gente e falar assim, uau, ele merece. Não, mas não merece. Não existe nada, não tem absolutamente nada que vai fazer a opinião de Deus mudar ao nosso respeito, né? Digamos assim. E foi por amor que ele fez isso por nós. Mas irmão Lucas, o irmão está falando muito sobre amor. Muito. Eu sei. É por isso que nós vamos para Romanos 8. Por favor, os irmãos me ajudem. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Versículo 31. Romanos 8, 31. E nós vamos dar uma pincelada em Romanos 8, em vários versículos, para nós podermos entender bem o que está acontecendo. Romanos 8, 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós... Oxente. Se Deus é por nós... Brasil para Cristo, gente. Vamos lá. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A parte mais bonita do versículo. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador, as ovelhas. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É amor, irmãos. É amor. Se está dando certo para você hoje é porque Deus quis e é amor. Se está dando errado, daqui a pouco vai dar certo, porque Deus é amor e tem te cuidado. Eu acho interessante essa parte aqui. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
a bênção que você é hoje, não vou falar a bênção que você tem, né? A bênção que você é, que eu tenho certeza que os irmãos que levantaram a mão aqui para ser canal de bênção na vida dos outros, eles já são bênção, né? Que o primeiro passo é afirmar. A bênção que você é justamente por isso, foi porque Deus amou você e te colocou em alguma coisa para fazer, te colocou como porta-voz dele. É uma grande responsabilidade, mas ela existe, e Deus tem cuidado de nós, Ele tem nos mostrado, Ele tem nos confiado coisas, né? Como a gente vai esquecer daquela parábola, né? Dos talentos e tal, um ganhou 10, outro ganhou 5, outro ganhou só 1, e às vezes eu fico me perguntando por que ele ganhou só 1, quer dizer que já de antes ele já não devia ter tantas coisas assim, e cada um foi lá, granjeou, conseguiu dobrar as suas coisas e tal. E aí, o outro, ele fez o quê? Pegou o talento, enterrou, morreu o assunto. Morreu o assunto. Fez de conta que não era nem com ele. Quando o senhor voltou, o dono do trabalho, falou assim, olha, você é um servo muito mau, porque eu te dei um talento. Ou seja, mais de 250 quilos de prata. Eu acho que é essa a medida, se eu não estiver errado. E se eu estiver errado, o senhor me corrige. E é assim que funciona. Deus dá um talento absurdo, a pessoa vai lá e enterra. E eu, irmãos, eu não gosto de fazer clichê, usar frase feita, mesmo porque eu acredito que cada um de nós tem um potencial. Mas eu estou indo por esse lado da mensagem, eu não estou entendendo por quê. Mas às vezes a gente não pode enterrar as coisas que a gente faz. O dom que Deus nos deu, a gente não pode enterrar, a gente não pode largar de lado. Por causa do amor, eu vou morrer falando isso. Que Deus tem cuidado de nós. Tem um trecho que essa semana eu falei com a minha esposa. Eu falei assim, o que você entende pelo presente e o porvir? Não foi? Pelo presente e o porvir. Ela foi, me deu uma explicação. E eu perguntei por quê. Porque aqui, a minha Bíblia ela tem 2 versões, né? Uma em português, a outra em inglês. E elas não são a tradução uma da outra. São versões diferentes. Então, o que está escrito de um lado, está traduzido de uma outra forma. E do outro lado está em português. E está bem aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem os medos que nós temos hoje, e nem as preocupações que nós temos por amanhã. Aí eu falei, gente, mas que mudança, né? De o presente e o porvir para preocupações de hoje e medos de amanhã. Mas por que existe essa versão? Porque muitas vezes a gente tem medo de coisas que estão acontecendo agora. A gente fala assim, poxa, desemprego está batendo na minha porta. Desemprego está... Eu falo aqui com irmãos e irmãs que são chefes de família. Irmãos que são responsáveis por uma casa. O desemprego chega e faz assim, ó. E a gente fica desesperado. A gente quer trazer o melhor para a nossa família e tal. E às vezes não consegue. Não consegue porque não dá. E são preocupações de hoje. Hoje. No dia de hoje a gente fica desse jeito. E aí tem os problemas de amanhã, né? Mesmo Deus tendo falado, né? Basta cada dia o seu mal. E aí a gente fala assim, Jesus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que eu vou colocar comida dentro de casa? Como é que eu vou criar meu filho? Como é que eu vou criar minha filha? Como é que eu vou fazer reforma da minha casa? E essas coisas, irmãos, elas vão tirando. É duro o que nós vamos falar aqui hoje, mas na realidade, essas coisas vão tirando Deus de dentro de nós. Lucas é pesado, eu sei que é, mas quando eu aprendi também foi ruim. Os irmãos sabem o que é idolatria? A idolatria é quando qualquer coisa, não precisa você gostar, mas é quando qualquer coisa tira Deus do seu coração. É um trabalho, é uma pessoa, às vezes é alguma função que você exerce dentro da igreja e acaba sendo mais importante que Jesus. Às vezes as pessoas abandonam Jesus por qualquer coisa. E aí, nessa coisa toda, nós nos preocupamos com o amanhã, com o que vai acontecer hoje, com o que vai acontecer depois, e às vezes a gente esquece de entregar, falar assim, Deus, olha, eu estou preocupado demais. Eu estou preocupado demais, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou cansado, eu não tenho saúde. Eu não tenho dinheiro.
eu não tenho emprego certo, eu não consigo, eu não consigo ficar com as pessoas ao meu redor, eu afasto as pessoas, o que eu faço? Conta para Jesus. Nem isso pode te afastar do amor de Deus. Nem isso pode tirar você da graça de Deus. Nem o luto, nem a tristeza, nem a dor que você sente todo dia de manhã cedo com vontade de falar assim, olha, hoje eu vou acordar, vou sair da cama às 11h30, mesmo que 4h30 era a hora de eu levantar. Estou nem aí. Vontade de sair correndo. E é um contrassenso, né? Porque a gente quer sair correndo, mas ao mesmo tempo quer ficar do jeito errado. E aí, conta para Deus o que está te incomodando. Irmão Lucas, resume para mim a mensagem de hoje, porque o irmão falou muito e eu não consegui pegar tudo, que o irmão fala demais. Tudo que Deus fez por nós até hoje foi por amor. Deus te escolheu por amor, porque você não merecia, eu não merecia, o pastor não merecia, os músicos não mereciam, nenhum de nós merecia. E outra, está doendo, machucando, está sendo difícil demais, porque é para todo mundo. Conta para Deus o que está te incomodando, o que está te fazendo querer pecar, o que está querendo fazer, está te fazendo querer abandonar esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus que tem, mais uma vez eu falo isso e eu vou falar quantas vezes forem necessárias, esse Deus que tem cuidado de você. Esse Deus que fala assim, não, você tem ansiedade, pode mandar para mim, não tem problema. Pode lançar sobre mim a sua ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado. E às vezes, irmãos, você vem para cá esperando uma mensagem XYZ e tal. Mas o que Deus tem me usado para falar com os irmãos hoje, Deus tem usado para falar com cada um dos irmãos hoje, é justamente isso. Não abandona o barco onde você está. Não abandona as coisas que você tem. Mas por que, Lucas? Por que eu não posso sair correndo? Simples. Porque a bênção que está sobre você, essa unção que está sobre você, foi Deus quem te deu. Por merecimento? Não. Porque você é bonito? Não. Porque você é interessante, falar bem? Negativo. Foi porque Deus quis. E porque Deus amou cada um de nós aqui. Sabe, irmãos, o que diferencia uma pessoa que realmente quer servir a Deus do que aquelas pessoas que estão vindo aqui passear para ver como é que é o teto da igreja? É justamente isso, essa entrega. Meu coração não tem espaço para idolatria, o meu coração não tem espaço para outras coisas que querem ocupar o espaço de Deus. Meu coração não tem isso. O seu, Lucas? Não, o nosso, em geral. Eu não posso deixar nada ocupar o meu coração. Imagina só um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão incrível, enorme. Ele se faz pequeno para poder entrar no seu coração e fazer morada. Hoje de manhã, para podermos caminhar para o final, o pastor falou sobre a mãe dele. Eu até fiquei meio assim, porque eu também estou longe da minha. E ele falou assim, às vezes o problema está aqui. Está na mente. Está na mente. E tal. E às vezes quando a gente coloca na mente que vai fazer, a gente faz. Já desse eu postei no meu status. A gente não está preparado para tudo, mas com coragem a gente faz cada coisa. É coragem. E mais uma vez, o que tem a ver isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu espírito. E quem é que vai renovar esse espírito? Quem é que vai renovar esse coração? Quem é que vai renovar essa mente? É Jesus. Então não deixa nada, irmãos, nada, absolutamente nada, ocupar o espaço que é de Deus. Ocupar o espaço que é Deus de direito. Porque, irmãos, o tempo vai passar, a saúde vai passar, o emprego vai passar, por melhor que ele seja. Você pode estar fechado aqui na Safran, aqui em Xerém, ganhando muito bem. Vai passar. Ou você pode estar na Única durante muito tempo. Uma hora vai aposentar, né, pastor? Está perto. E isso vai passar. A sua voz linda cantando vai passar. Mas o amor de Deus, ele tem que continuar. O amor de Deus dentro de você tem que continuar. E é por isso que eu falo, irmãos, você pode sofrer tal qual Jesus sofreu, ser humilhado tal qual Jesus foi humilhado,
Você pode passar por vários problemas e situações, mas não deixa nunca o amor de Deus sair do seu coração, sair da sua mente e sair da sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra, amém, irmãos? Hoje, pela manhã, Jesus ministrou através da vida do irmão Sami aos nossos corações, falando sobre Jonas, falando sobre chamado, amém, irmãos? Deus, ele tem usado cada irmão nessa casa. O problema, irmãos, é que muitas das vezes, nós não queremos entender Deus falar conosco. Existem várias vozes no cenário. A gente escuta muita coisa e guarda aquilo que não deveria guardar. E nessa noite, Jesus, mais uma vez, começou pela manhã, falando sobre o chamado de Jonas. Depois ministrou os nossos corações na escola bíblica dominical, falando sobre chamado, falando sobre santa ceia, sobre obediência, sobre cuidado, sobre desistência, sobre muitas pessoas não perseverarem, sobre dificuldade. Jesus finda nessa noite a palavra, falando em Cristo Jesus, que Ele suportou tudo. Ele passou por tudo, suportou por causa de mim, por causa de você. E por muito pouco, irmãos, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, retroceder. Achamos que é difícil. Quando você pensar que é difícil, olha para aquilo que Jesus passou para você estar aqui. E o irmão Lucas foi muito bem em suas palavras. Nós não éramos, nós não somos e nunca seremos merecedores daquilo que Jesus fez por nós. Aonde você estaria numa noite de domingo, alguns anos atrás? Qual era a tua identidade? Qual era a tua história? Como era para terminar a tua vida? E hoje você está sentado aqui cheiroso, cheirosa, com teus filhos, com a tua família, sendo abençoados pela palavra do Senhor. Então o que te faz desistir? Tem comida na mesa, tem saúde para andar, pode caminhar, pode vir para a casa do Senhor, ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus Ele tem feito na tua vida, e você ainda pensa em desistir? Tem um ditado que diz ainda, muitas pessoas falam, vontade é coisa que dá e passa. Que essa vontade de parar possa passar e que você possa perseverar, seguir até o fim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Som. Não desista não, irmãos. O irmão Lucas, ele falou, tudo passa. Até o serviço da única passa, né, irmão? 33 anos estamos indo. E eu falei, já está caminhando para passar mesmo. Aposentadoria. Mas tudo passa, né? Mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Ela permanece para sempre. Amém? Feche teus olhos, irmãos. Adore o Senhor, coloca a mão na altura do teu coração e fala com Deus. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é o teu desânimo? Fala com o Senhor nessa noite. E o Senhor, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. És começo, meio e fim. Te adoramos, Deus. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Aleluia. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem
não quero mais fugir. Não quero não. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Que eu quero orar pela tua vida. Vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nesse momento eu elevo a Ti a minha voz em oração, Deus, a favor da vida, Senhor, da Tua igreja, dos Teus filhos. Deus, nós sabemos que os dias eles têm sido difíceis, Pai. Senhor, em todo o tempo vem uma proposta, Senhor, em nossos corações, Deus, de parar, de desistir, Senhor. Mas também existe uma voz que nos encoraja, Deus, a prosseguir. Deus, e essa voz ela está ecoando em nossos corações na noite desse dia. Senhor, eu quero te pedir nessa hora, Deus, como sacerdote dessa casa, eu venho interceder a Ti a favor da vida, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, da Tua igreja. Deus, todo espírito, Deus, que tem lutado, todo espírito contrário, Senhor, que tem, Senhor, lutado para que esse irmão, para que essa irmã, elas possam parar e desistir. Senhor, nessa noite que caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, traga um fortalecimento para a nossa vida. Deus, continua segurando, Senhor, nossas mãos. Senhor, que toda batalha na mente, Pai, seja vencida pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nessa noite, Pai, nós estamos mais uma vez na Tua casa. E Tu, Senhor, conhece a nossa estrutura, Senhor. Tu, mais do que ninguém, conhece as nossas limitações, Senhor, as nossas fragilidades. Mas Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos fortalece. E, Senhor, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, continua, Deus, nos fortalecendo na Tua presença, Pai. Que nós não venhamos olhar para o lado, nem para o ontem, nem para trás, mas que nós possamos continuar, Senhor, olhando para o alto, porque do alto vem o nosso socorro. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor, Deus, nos
fortaleça, venha com socorro sobre nossa vida, aquilo, Deus, que temos clamado, pedido ao Senhor. Deus, visita os nossos filhos, visita, Senhor, a nossa parentela, Senhor, tudo aquilo que está fora do lugar, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a reconstruir para a glória do Teu nome. Deus, eu libero sobre a vida da Tua igreja, sobre aqueles que estão nos lares, Deus, nessa noite, participando dessa live, que sejam alcançados, Senhor, pela Tua glória, pela Tua presença, que todo espírito, Senhor, de maldição, todo espírito de enfermidade, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra, e que o Seu Espírito Santo possa continuar nos conduzindo, Senhor, na Tua presença. Pai, assim nós oramos, assim nós cremos, e assim nós profetizamos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais perto queremos estar. Senhor, seja conosco, fica conosco, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Pode se assentar nessa hora. Não é tempo, irmãos, de retroceder. Não é tempo de parar. É tempo, irmãos, de perseverar. Nós já caminhamos um longo caminho. Elias, ele também quis parar. Elias, ele caminhou, venceu lutas e pediu a morte, mas o Senhor levou alimento para ele. Você que entrou aqui nessa noite, quem sabe fraquinho, mas nessa noite foi noite que o Senhor dispensou o anjo para nos alimentar, e a palavra do Senhor nos sustenta. Que essa palavra possa nos sustentar mais uma semana. Não pare, não retroceda, avance para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a vida do nosso irmão Lucas, em todo o tempo, assim como cada um dos irmãos que tem sido o instrumento do Senhor nessa casa, para a glória de Deus. Nós vamos estar encerrando. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Dayana, pela vida da irmã Amanda. A irmã Amanda e o irmão Vinícius estão tirando uma semana de férias, aniversário dela essa semana, e eles foram dar um passeio. Estou debaixo da minha bênção. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Wilson, que está lá nos Estados Unidos, também participando desse culto nessa noite. Meu amigo, irmão Elmo, irmão Gustavo, que está conosco nessa noite, Neemias, Leandro Gomes, Augusta Neves, e muitas pessoas participando conosco nessa live, sendo alcançados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Paulinho, que está também participando. Segunda-feira, o irmão Reginaldo, ele está aí? Ele tinha comentado alguma coisa da oração de 20 horas. Vai ser 8 horas. Tá bom? Então, eu acho que combinou com as irmãs. Vai ser amanhã a oração 20 horas. Tá bom? Aqui na igreja, ao invés de 18 horas que tem sido, o irmão Reginaldo pediu para estarmos orando às 20 horas. Eu quero pedir à igreja, irmãos, pelo trabalho que nós vamos ter aqui no dia 30, de um evangelismo. Eu quero pedir à igreja para estar entrando no propósito de oração. Os irmãos que puderem estar aqui, às segunda-feiras, orando nesse propósito, desse trabalho, desse evangelismo. Os irmãos façam isso em nome de Jesus, tá bom? Então, ore por esse propósito. Deus quer realizar grandes coisas em nosso meio, mas para isso precisamos trabalhar. Terça-feira, às 19 horas, ensaio com as irmãs. Quarta-feira, 19h30, culto na direção dos jovens e adolescentes. O Vinícius, depois, não sei se já deixou alguma diretriz para os irmãos. Ele está em viagem, não sei se vai chegar a tempo, mas a irmã Amanda, então vocês entram em contato com eles para definir aí quem vai pregar, quem vai dirigir, tá bom? Em nome de Jesus. Quinta-feira, às 19h30, ensaio com o Ministério de Louvor. Sexta-feira, às 19h30, ensaio com as crianças aqui na igreja. Sábado, a princípio, nós não teremos compromisso. Domingo, às 9 horas, culto de Santa Ceia na sede, toda a igreja, tá bom? E às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, venha adorar o Senhor. Dia 13 é aniversário da nossa irmã Amanda, terça-feira, não é isso? 11, 12, quarta-feira, eu acho, se eu não estiver errado.
Amém? Nós estaremos orando pela vida dela em nome de Jesus. Oi? Sábado, 4 irmãos, né, estaremos indo para a Barra do Piraí no encontro lá da Uma Braga. Orar pela Fabíola e pela Simone, tá bom? Então a igreja nos ajude aí, tá bom? Em nome de Jesus. Se coloca de pé e a gente vai combinar o horário certinho, tá, Sérgio? André aí, nós vamos combinar o horário certinho que nós vamos sair, e nós estaremos nos falando durante a semana aí, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar pela vida da Amanda, que vai estar fazendo aniversário dia 13, orar pela vida da Fabíola, pela vida da Simone, em nome de Jesus. Diácono Gabriel, ore o Senhor nessa hora. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai eterno, mais uma vez, ó Pai, elevamos a nossa voz em oração a Ti, Pai, nos colocando em Tua presença, Te rendendo graças, ó Pai amado, por mais um dia na Tua presença, ó Pai, por mais um dia com vida, ó Deus, somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por este momento a qual estivemos aqui cultuando, Pai, a Ti. Obrigado pela palavra, Senhor, trazida aos nossos corações, Deus. Peço a Ti que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do Lucas, ó Pai amado, a Tua casa, Pai. Que o Senhor possa estar sempre com ele, sustentando, ó Pai amado, o Teu filho e a Tua família na Tua presença, Pai. Pai amado, neste momento também elevo a minha voz de oração a Ti, a favor, Senhor, da vida da minha sogra, da minha cunhada, Pai amado. Que esse mal, ó Pai, venha a ser repreendido em nome de Jesus, ó Pai. E que a cura, Senhor, possa ser sobre a vida delas, ó Pai. Deus Santo, ó Pai amado, também eleva a minha voz de oração a Ti, a favor da vida da Amanda, ó Pai amado, que no dia 13 estará completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor possa derramar as Suas bênçãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, ó Pai amado, e que no próximo ano, Deus, se o Senhor não voltar para buscar a Tua igreja, que possamos estar novamente reunidos para glorificar e exaltar o Teu nome por mais um ano de vida da Tua filha, Pai. Também neste momento, ó Pai amado, Te entrego cada vida, Senhor, aqui presente, cada lar, Senhor, aqui representado em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Deus amado, em nome de Jesus. E da mesma maneira, Pai, a qual o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, debaixo de Tuas mãos santas e protetoras, que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, guardados e amparados por Ti. Possamos ter um restante de noite abençoada na Tua presença, Pai. Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém. Faça com tuas mãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Irmãos, só lembrando, tem cantina das irmãs aí, tá bom?